Fora da Política Não Há Salvação. A versão em áudio do canal do YouTube Fora da Política Não Há Salvação, produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá! Este Fora da Política Não Há Salvação tem como uma pergunta mais geral quem ainda são os bolsonaristas. Mas não é só quantos são, né? A pergunta não é essa, mas quem ainda apoia o Bolsonaro, por que apoia? Esses, por exemplo, que estiveram nas grandes manifestações da semana que passou. Nós estamos gravando isso aqui numa sexta-feira, dia 7 de maio, um dia depois daquela catástrofe, daquela chacina perpetrada pela Polícia Civil no Rio de Janeiro, que é um tema muito importante, mas, enfim, nem teríamos como tratar dele aqui hoje, mas uma semana também que teve CPI e que teve, no final de semana passado, no sábado, para ser mais exato, uma série de manifestações pelo Brasil todo em apoio ao presidente Jair Bolsonaro e em apoio a medidas autoritárias que são traduzidas aí por alguns desses apoiadores nessas manifestações como formas de apoio ao Bolsonaro, né? Por exemplo, pedindo intervenção militar, pedindo fechamento do Supremo, tudo aquilo que a gente já viu em outros momentos e que voltou a aparecer agora, né? Tanto que o lema dessas manifestações era "Eu autorizo". E esse "eu autorizo" tem muito a ver com algo que o Bolsonaro falou há um tempo atrás, que era que ele aguardava um sinal do povo para tomar providências mais drásticas, né? Sem especificar muito do que se tratava, mas entendendo que poderiam ser providências contra os governos estaduais, contra o Supremo Tribunal Federal, enfim, contra outros poderes, contra todos aqueles que podem, de alguma maneira, funcionar como limitadores do exercício do poder por ele mesmo. E para entender isso, né, nós temos hoje uma convidada super especial, que é a professora Isabela Calil. Ela é antropóloga e ela é professora da Escola de Sociologia e Política, né, ou FESP, Fundação Escola de Sociologia e Política, onde eu também já trabalhei há alguns aninhos atrás, né? E, além disso, a Isabela ela é a co-coordenadora do Observatório da Extrema-Direita, o ED, que tem minha participação também, outros colegas, inclusive, já participaram aqui das nossas conversas, como o Guilherme Casarões, só para mencionar um deles, enfim, e que é um observatório, como o nome já diz, voltado ao estudo de questões relacionadas à extrema-direita. E a Isabela, que tem todo um trabalho relacionado a isso de pesquisa, inclusive sobre essa base bolsonarista, ela vai tentar nos ajudar a entender quem são, afinal de contas, esses caras, né? Quem são os bolsonaristas que, mesmo depois de tanta coisa acontecer, né, de um governo com mais de 400 mil mortes causadas pela pandemia, numa gestão trágica de todo esse processo da pandemia, da política sanitária, né, um presidente que o tempo inteiro ataca adversários, opositores, imprensa, outros países, né, como a gente viu recentemente com o caso da China, mais uma vez. Apesar disso, é um governo que ainda mantém uma base de apoio muito fiel e muito mobilizada, inclusive. Então, pensando um pouco nessas manifestações do sábado passado, Isabela, por que esse pessoal estava nas ruas, né? O que os motiva, o que os leva a, depois de tudo isso que, enfim, eu acabei de mencionar aqui, mais outras coisas que eu posso não ter lembrado, que essas pessoas ainda se mantenham tão fiéis ao Bolsonaro? Bem-vinda e obrigado. Obrigada, Cláudio, pelo convite. É um prazer enorme falar com você. Bom, as manifestações do dia 1º, né, a gente teve um debate, inclusive, sobre... eu sempre acompanho, né, porque, enfim, eu trabalho com manifestações de rua já há alguns anos, e sempre acompanho um pouco a reação também, além das manifestações em si, né, mas a reação a elas. E aí, no próprio dia 1º, assim, no final do dia, eu fui acompanhando algumas coisas do tipo, mas não eram tantas pessoas assim, né, as manifestações, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, foram menores mesmo, né, em São Paulo foram maiores, ou pessoas às vezes até que relatam, né, eu passei na manifestação e tinham poucas pessoas, ou inclusive circulou uma coisa que acho que todo mundo deve ter visto, que era um print de uma, a gente não sabe, né, exatamente, mas uma pretensa mensagem trocada no WhatsApp, em que se falava em pessoas que estavam recebendo para ir, né, para as ruas no dia 1º. Bom, primeira coisa, se isso aconteceu, não é impossível, mas se isso aconteceu, o fato é que, mesmo que as manifestações tivessem sido pequenas, e no caso de São Paulo não foi, ainda assim, na pandemia, a gente tem uma manifestação que tem aglomerações, né, consideráveis, já é bastante coisa, né? Então, se a gente está na casa de milhares de pessoas, isso é um número considerável. Então, acho que a primeira coisa que eu
diria, a gente não minimizar a importância disso e não minimizar esse fenômeno, né? E a outra coisa em relação a esse evento em si, eu acho que a gente pode ler esse evento de diferentes maneiras, né? Acho que tem a questão, inclusive, do dia 1º de maio, da simbologia que tem o 1º de maio, que ele é uma data que foi importante na época das diretas já, é uma data que historicamente então é importante, é uma data que mobiliza o setor da esquerda, mobiliza centrais sindicais, e ela ter sido exatamente a data em que mobilizou uma das maiores manifestações, e eu vou falar especificamente do caso de São Paulo, uma das maiores manifestações durante o governo, né? Então de 2019, 2020 para cá. Então, ou seja, isso é considerável. Mas tem uma outra maneira que a gente de olhar para a questão das manifestações, que é entender, pelo menos essa é a minha análise, de olhar a manifestação do dia 1º de maio como o início da campanha presidencial, o lançamento da campanha para 2022. Né? E eu acho que é disso que se trata. Né? Então, os eventos do dia 1º de maio, as manifestações do dia 1º de maio, ao meu ver, marcam o início da campanha presidencial de Bolsonaro. Se a gente analisa dessa forma, então a gente pode olhar da seguinte forma, né? Por que Bolsonaro apela, né, e as manifestações do 1º de maio têm um alto teor antidemocrático, né? Porque, como você bem lembrou, eu autorizo, e aí, claro, né, a discussão eu autorizo o voto impresso e auditável, eu autorizo mas assim, no final das contas eu autorizo qualquer coisa, né? Qualquer medida, inclusive medidas autoritárias. Desde que seja feito pelo Bolsonaro, né? Exato. Eu autorizo o presidente a fazer o que for. Mas, além de ter sido isso, esse é um lugar que o Bolsonaro, se a gente for entender, então, que isso é o início da campanha presidencial, esse é o lugar que o Bolsonaro se sente mais confortável. Né? Por quê? Porque a campanha de 2018 começou dessa forma. Ela começou muito mais radicalizada, digamos assim, tanto que trazia um tipo de eleitor que era um eleitor não moderado, né, e um eleitor masculino, então tinha uma forte presença de homens entre a base de apoio. Aí eu estou falando, inclusive, do período de 2017, início de 2018. E depois ele vai moderando, entre mil aspas, né, o seu discurso. Eu acho muito complicado quando a gente fala que o Bolsonaro moderou o discurso, mas enfim. Mas ele tenta fazer uma performance pública em alguns momentos que aponta para essa suposta moderação. Isso vai se alterando. Então, ou seja, ele está repetindo a fórmula, né? Ele está repetindo a fórmula, que é a fórmula de começar nesse lugar que ele se sente confortável, que, digamos, é o seu habitat natural, é o personagem que ele fica mais confortável, que é antissistema, perseguido pela política, o problema é o sistema, então o problema é o voto, né? E não é o sistema eleitoral brasileiro, é o problema. O problema são os governadores, ele se sente acuado, não consegue fazer, etc. Então, ele traz esse discurso. Agora, esse discurso, ele tem uma base significativa, uma base importante. Olhando para essa base hoje, né? Quando a gente olha para essa base, e a gente olha especialmente para as manifestações em si, é sintomático que no dia do trabalho, né, então você tinha uma base de apoio ali, que é uma base de pequenos empresários, é uma base de classe média alta, é uma base de empregadores. Né? Então, ou seja, o lema, né, inclusive um dos lemas do evento em si, era, né, sobre liberdade de trabalhar. Né? Então, o lema era: nós queremos trabalhar. Mas isso, olhando a mobilização, né, isso é menos um clamor da classe trabalhadora, né, de dizer nós queremos trabalhar, queremos emprego, coisas desse tipo, e mais no sentido de a economia tem que funcionar, os meus trabalhadores, os meus empregados têm que trabalhar. Então, eu acho que tem uma coisa aí importante, que é de olhar para que tipo de trabalhador, entre aspas, é esse que estava no dia 1º de maio. Isso não significa dizer que não sejam trabalhadores, mas é a mobilização da lógica, né, do direito ao trabalho, que ela é muito diferente do que a gente vê historicamente. E com forte presença, e eu não menosprezaria, inclusive de pessoas que são autônomas, né, que não deixam de ser trabalhadores por conta disso, mas que são pessoas que olham a si mesmas
menos como uma noção de trabalhadores e mais em uma noção delas serem empreendedoras de si mesmas, né? Ou os seus próprios patrões, e aí mobilizam um discurso muito forte da meritocracia, né? Então, esse é uma base. Ela explica tudo? Não explica tudo. Eu acho que tem nuances, tem outros segmentos, mas eu acho importante olhar para esse segmento que compra o discurso de que há uma dicotomia economia versus pandemia, então eu preciso cuidar da economia, a gente vai lembrar das falas, né, de vão morrer CPFs, mas estão morrendo mais CNPJ, né? Então tem essa dicotomia e que apelam para uma suposta liberdade do trabalho, que é um discurso que, para a gente, quando a gente vai olhar historicamente, ele é diferente do discurso mobilizado historicamente no Brasil recentemente. É interessante, né? Você chamou atenção para duas coisas que têm sido marcantes aí, no caso do bolsonarismo, né? Uma delas a gente pode falar um pouquinho mais para frente, a não ser que, enfim, você acha que é o caso de falar agora, que é esse forte apoio entre os homens. Eu lembro até que em 2018, né, quando saíram as pesquisas de intenção de voto, era muito frequente que elas identificassem um apoio muito baixo ao Bolsonaro entre as mulheres e um apoio, aí sim, muito grande entre os homens, né? Assim como a gente vê que ainda hoje, inclusive pesquisas aí de opinião mostram que entre os evangélicos ele conserva um apoio maior entre moradores do sul do Brasil, né, moradores do centro-oeste, do norte, talvez regiões aí marcadas também, mas não só pela presença do agronegócio. Agora, um elemento que é um elemento constante no discurso do Bolsonaro e que você observou que foi novamente levantado aí é a ideia, ou uma certa ideia, de liberdade, né? É curioso como isso aparece, né? É sempre a liberdade de fazer um monte de coisas. Como é que a gente consegue entender essa ideia de liberdade no bolsonarismo? Bom, a ideia de liberdade, ela quando a gente olha para a ideia de liberdade, eu acho que ajuda a gente a entender, inclusive, a noção de democracia. Então, o que as coisas estão dentro dessa perspectiva, né? Essas narrativas, elas estão muito juntas. Então, o que é, para esses grupos, o que é democracia? Eu costumo dizer que, fazendo pesquisa em manifestações, né, tanto manifestações de rua quanto manifestações no ambiente da internet, com intervencionistas, e os intervencionistas são os diferentes grupos que pedem uma intervenção militar. Fazendo pesquisa com os intervencionistas, são pouquíssimos exemplos que eu vi de intervencionistas que querem o fim da democracia. Os intervencionistas, o discurso deles é que eles querem mais democracia. Tanto que eles querem mais democracia que eles querem acabar com a democracia para repor a democracia. Então, ou seja, eles dizem, tanto que os intervencionistas, o lema dos intervencionistas é por uma, deixa eu lembrar, peraí, o lema, é por uma intervenção militar temporária e constitucional. Então, é uma intervenção militar que não romperia supostamente, né, com a ordem democrática, porque ela está, e aí eles apelam muito, né, para a discussão de que na Constituição isso seria possível, né, estaria dentro da legalidade, e é uma ideia de suspensão da democracia para alargamento da democracia. Então, eles não se veem como pessoas autoritárias, né, ou antidemocráticas, muito pelo contrário, antidemocráticos são os outros. Então, isso é uma coisa. A noção de democracia, mobilizada aí não só pelos intervencionistas, mas por boa parte da parcela das pessoas que estavam nas ruas no dia 1º, é uma noção de democracia na qual o indivíduo deve ter a liberdade para fazer o que quiser e a liberdade não pode ser tolhida, né? Ou seja, é o contrário da convivência em sociedade, né? Mas a noção de democracia deles é que quando a minha liberdade, não dos outros, né? Quando a minha liberdade ela é cerceada, isso é autoritário. Então, a pandemia tem sido utilizada como uma oportunidade, inclusive, para avançar essas narrativas e essas performances, né? Como, né? A questão, por exemplo, do isolamento social. Com o meu grupo, né, a gente mapeou e a gente tem mapeado lá as diferentes manifestações bolsonaristas na pandemia, e a gente estava já mapeando, antes da pandemia, uma manifestação que foi muito importante. Ela foi um marco, assim, fundamental para entender o bolsonarismo, que foi a manifestação do dia 15 de março de 2020. Ela inicialmente não tinha a ver com pandemia. A OMS anuncia a pandemia no dia 11 de março, a manifestação acontece no dia 15, então ela não foi
desenhada para ser relacionada à pandemia. Ela acabou sendo. Inicialmente, ela era só para o fechamento do Congresso da Suprema Corte. Não tinha a ver com a pandemia. Só o fechamento da Suprema Corte e do Congresso, né, da Câmara e do Senado. Não tinha a ver com pandemia. E depois acabou sendo o fechamento do Congresso, da Câmara, do Senado e a pandemia. Contra o OMS, o globalismo e contra as medidas de distanciamento social de cidades e governos estaduais e Distrito Federal. Então, essa era basicamente Mas então já tinha um elemento relacionado à pandemia, né? Já. Mas não era talvez o mote principal, né? Não era, passa a ser, mas quando a gente olha para essa manifestação em si, o que eu acho importante a gente ver? Que eles não tiveram não foi difícil transformar uma manifestação para fechamento da Suprema Corte e do Parlamento em uma manifestação contra as medidas de isolamento social. Por que não foi difícil? Porque está baseado na ideia de liberdade, né? Então é uma liberdade restrita, né? E está baseado na ideia de que se o Estado ou o município decreta medidas de distanciamento social ou aconselha, na verdade nessa época era até aconselhamento, não era nem decretos, né? Aconselha medidas de distanciamento social, isso é ditatorial. Então isso é digamos, seria uma violência contra as liberdades, né? E seria algo que é antidemocrático. Então, nesse discurso antidemocrático são os governos que tentam adotar medidas de isolamento social, o uso de máscara por parte desses grupos, não todo mundo, mas por parte desses grupos, é visto como uma medida antidemocrática, autoritária, e aí junta-se tudo, bastante coisa, né? Mas junta-se a isso a questão da China. E aí o que acontece no caso da China? Já que essas são as narrativas, são narrativas que, inclusive, agora, mais recentemente, a gente já ouviu do Paulo Guedes, a gente ouviu do presidente Bolsonaro essa semana, mas que elas já circulam desde antes do início da pandemia, desde quando tem os primeiros casos em Wuhan, que é a narrativa de que a China criou o vírus, teria criado o vírus em laboratório, aí, a partir daí, tem uma infinidade de outras narrativas, que a China, na verdade, a vacina feita pela China, na verdade, tem um microchip, tudo que a gente já sabe, e é para controlar as pessoas, e aí existe uma conspiração comunista, e aí o globalismo, Bill Gates, 5G. Então, ou seja, a pandemia foi muito bem aproveitada por esses grupos, né? Então, acho que esse é o ponto. E aí, agora, a outra camada, digamos assim, né? A gente pode entender isso como sendo camadas diferentes que vão se adicionando, né? A outra camada é a camada do voto impresso. Aí essa agora é a recuperação, mas não tem nada de novo também, né? A questão do voto impresso já é uma questão antiga. A única coisa que a gente tem é que a gente tem o bolsonarismo tem uma espécie de repertório, que ele é comum, que ele vem sendo mobilizado há 10 anos, né? Se a gente colocar como marco inicial 2011, né? Que são aquelas primeiras manifestações contra, na época, né? Quando o Bolsonaro começa a chamar o material anti-homofobia de kit gay. Quando a gente vai olhar para isso, pelo menos em 10 anos, é a volta de narrativas que elas vão sendo... elas voltam para a pauta, né? Então eles vão resgatando, né? Isso acontece muito. Quando as coisas, por exemplo, mapeando a reação bolsonarista, quando eu vejo que as coisas estão, digamos, o bolsonarismo está um pouco sem coordenação, às vezes demoram alguns dias ou horas para eles responderem. É quando eles voltam, por exemplo, à questão da morte do Celso Daniel. Quando você vê na internet, por exemplo, determinados perfis, aí podem ser bots ou pessoas, né? Voltando para a questão da morte do Celso Daniel, aí é sempre uma mesma coisa. Quando não tem saída, não tem o que fazer, volta a questão, por exemplo, da morte do Celso Daniel. Você cria um espantalho, algo assim, né? Exato, que são acionadas, né? Essa da questão do comunismo, ela nunca saiu, né? Nunca saiu. Essa é uma das que são constantes, a questão do comunismo. Agora, é engraçado, né? Você falou essa coisa do microchip que vem com a vacina e tudo mais. É significativo entre esses grupos bolsonaristas as pessoas que realmente acreditam nisso? Porque às vezes parece uma história tão mirabolante, né? Que a gente fica se perguntando, tudo bem, o indivíduo pode até ser de extrema direita, mas ele acredita nesse tipo de coisa? Há muita gente que realmente tem crença nisso? É uma crença, digamos, genuína? Você percebe isso na sua pesquisa?
acho que eu tenho sempre muito cuidado para não parecer assim, né? Os bolsonaristas então são terraplanistas, os bolsonaristas acreditam que tem microchip na vacina. Não é tão simples, né? Mas o que eu digo em relação à questão, para entender esse fenômeno, né? Nós vamos lançar agora, nos próximos meses, um artigo que ele mostra como a gestão do governo federal foi baseada em teorias conspiratórias sobre a Covid e sobre a vacina, né? Então, o que acontece? Eu acho que a gente já está no momento, né? Eu comecei fazendo pesquisa quando, digamos, essa base, ela falava muito de uma questão que era popular, de um apelo popular, de pessoas que estavam nas ruas, e agora parte dessa base está dentro dos gabinetes, está no governo, né? Então, o que acabou acontecendo? Quando a gente olha, eu acho que até um determinado momento no Brasil, falar sobre teorias conspiratórias, por exemplo, era falar de uma determinada base que era minoritária, que dava sustentação e apoio, né, ao presidente Bolsonaro. Hoje, falar em teorias conspiratórias é falar em política pública. Por quê? Porque esse governo baseou a formulação de políticas públicas não em evidências, mas em teorias conspiratórias. A gente tem inúmeros exemplos disso, né? Quando Bolsonaro diz, não vou me vacinar, é tudo público, né? Não tem nada assim, a gente não coletou nenhum material que fosse privado, público, né? Então, ou seja, a gente está no momento agora que ele acho que é um pouco diferente, que ainda que eu continue fazendo pesquisa com base popular, com base de apoio com eleitores, a gente tem que olhar também para a atuação de como essas teorias conspiratórias e essas, digamos, narrativas, elas acabam agora orientando políticas públicas, né? E a gente tem visto na CPI, a gente tem inclusive senadores que continuam na CPI, né, e continuam defendendo narrativas que não são baseadas não têm eficácia, narrativas que não são baseadas em ciência, e a formulação de políticas públicas hoje está sendo feita a partir de teorias conspiratórias, né, em maior ou menor grau. Então, acho que a questão, para te responder, talvez a gente devesse se perguntar, eu acho que não se trata apenas de quem acredita, ou seja, na base popular, das pessoas comuns, quem acredita, mas o quanto, no Brasil hoje, a gente está fazendo política pública a partir dessas loucuras. E que coisa, né? Porque, enfim, existe tanta coisa disponível, tanta evidência, tantas formas de pensar a política pública, né? Mas, enfim, quando a gente vê talvez um daqueles senadores do Centrão, que hoje estão ali compondo a bancada governista na CPI, a gente provavelmente não vai acreditar que eles, mesmo levantando essas teorias, que eles realmente acreditem nelas, né? Mas, enfim, talvez tenham que fazer algo assim porque não lhes sobra muita alternativa, né? Mas no meio bolsonarista, e aí talvez seja interessante pensar um pouco, né? Você falou, não dá para dizer que todo bolsonarista é terraplanista, né? Quando a gente olha, por exemplo, para o governo, e aí eu não estou pensando só nessa base popular do bolsonarismo, mas no governo, a gente fala, tem os vários grupos, tem o grupo militar, tem o grupo dos tecnocratas, tem o grupo dos políticos, tem o grupo ideológico, como se os outros não fossem ideológicos, mas eu nem acho que esse termo é tão ruim, porque eu acho que às vezes ele, na realidade, o que ele significa tem alguns que só estão ali pelas suas credenciais ideológicas, eles não têm, digamos, outras credenciais a apresentar, como a organização da qual eles provêm, né, como as Forças Armadas, como o meio político, como o empresariado, como a burocracia de Estado, ou coisas do tipo, né? E aí eles se apresentam como, digamos, estandartes aí, como carregadores da bandeira da boa ideologia, né? Alguma coisa desse gênero. Agora, entre os diferentes grupos de que se compõe esse bolsonarismo, aí também na sua base mais popular, como é que essas diferentes teorias aparecem? Porque, vamos lá, quando o Bolsonaro inspira a prescrição da cloroquina ou combate à vacina chinesa, para usar a expressão dele, com base numa teoria da conspiração, tanto aqueles que acreditam nisso como os que não acreditam vão ser afetados por essa política pública.
E aí Exato. eu estou pensando em uma coisa como, por exemplo, esses dias, né, foi o general Ramos, se não me engano, que disse que teve que se vacinar escondido do Bolsonaro porque ele não queria morrer. Ou seja, é aquela brincadeira que o povo faz, né, que diz, ele é louco, mas não rasga a nota de 100, né? Algo mais ou menos assim, quer dizer, tá no governo Bolsonaro, apoia o Bolsonaro, mas na hora de se vacinar, se vacina. Não cai nessa conversa fiada. Agora, há outros ali que parece que realmente creem nisso veementemente. Essa diferenciação entre os diversos setores, ela aparece também nessa base popular bolsonarista de maneira clara. Isso, por exemplo, aparece numa manifestação, grupos que pensam de uma maneira ou de outra, eles convivem de que forma ali? Parece. A gente tem uma dinâmica, vou responder de trás para frente, então, a última pergunta. Tem uma coisa que a gente percebe, por exemplo, isso acontece nas manifestações e é mais visível, mas acontece também em contextos de redes sociais, etc. Que por exemplo, quando você vai numa manifestação bolsonarista, o que você vai ver? Em geral, você tem uma situação em que você tem as grandes, você tem diferentes carros de som. Então, o que você vai ver? Você vai ver um carro de som, e aí é uma determinada narrativa, por exemplo, você pode ter alguém que é ali um grupo que vai tomar vacina, mas desconfia que, apesar de tomar vacina, pode até tomar uma vacina que foi produzida na parceria com o laboratório chinês, mas acredita que foi criado em um laboratório, o vírus foi criado em um laboratório. Aí você anda um pouco, você vai ter um outro carro de som de pessoas que falam, não vamos tomar a vacina. Mesmo entre os chamados intervencionistas, há gradações, né? Então, não é tudo, não tem um bloco homogêneo, né? Daí, inclusive, reside a força desse movimento. Por quê? Porque se esse movimento fosse um bloco só, ele não ia conseguir, ou seja, não ia conseguir dialogar, por exemplo, com a parte da população que tem dúvidas tem medo do comunismo, para voltar a esse espectro da ameaça comunista que sempre é acionada, né? Tem medo do comunismo, mas não tem medo de tomar vacina. Então, a força do bolsonarismo está exatamente em não ter, eles não seguem digamos assim, eles podem mudar de ideia. Então, cobrar a coerência dessas narrativas, dizer, tem casos, né? Esse pastor disse que não era para se vacinar e ele está se vacinando, né? Cobrar essa coerência não faz o menor sentido, porque eles podem falar e desfalar, e o que importa é avançar ter mais adesão popular e avançar esse projeto. E, além disso, você tem disputas, né? Às vezes não é só uma coisa, parece algo muito arquitetado, né? Não, é uma coisa orgânica. Inclusive, você tem disputas entre os movimentos. No dia, na manifestação essa manifestação foi menos, mas a do 15M, essa foi menos por quê? A orientação sobre ir ou não ir para a rua. Isso não foi tão complicado. Por quê? Porque você já tinha um acúmulo de um ano de narrativas dizendo menosprezando a pandemia, a importância, culpando a mídia, culpando os governadores. Então, tinha já um script. A manifestação do dia 15 de março de 2020 não tinha um script, porque ninguém sabia, a pandemia era tudo novo. Então, não tinha um script a ser seguido. E, nesse caso, como não tinha um script, e o Bolsonaro, inclusive, deu falas, tinha falas públicas que dizia, não vá para a rua, vá para a rua. Ele fez uma coisa ambígua, não estava apoiando totalmente, mas também não desapoiava, uma hora dizia que era para ir, outra hora que não. A base bolsonarista ficou, quando eu falo base, eu não estou falando só aquele eleitor que participou só do voto e votou no Bolsonaro, estou falando de ativistas, né, que dão sustentação, que participam de manifestações. Essa base bolsonarista, o que eles fizeram? Eles teve uma espécie de racha entre pessoas que diziam, eu estou com medo de ir para a rua, desculpa, capitão, eu não vou, eu estou com medo, e pessoas que diziam, eu vou e não vai acontecer nada, porque é tudo invenção da mídia. E tinha gente que dizia, olha... Desculpa, capitão, mas eu vou, né? Desculpa, capitão, mas eu vou, né? E tinha, inclusive, então tinha assim, capitão, desculpa, capitão, eu não vou. Eu vou porque é invenção da mídia, a pandemia não existe, e tinha, a pandemia existe, mas se tiver que morrer, eu morro pelo capitão. Então, ou seja, e aí foram disputas enormes e de grupos, né, de movimentos, né, dentro de movimentos específicos que se colocavam em lugares diferentes e começaram a, inclusive,
rivalizar entre si, né? E foi um momento, inclusive, eu acho que essa manifestação é muito importante, e foi um momento, inclusive, de realinhamento da base, né? Da base de apoio, efetivamente. De novo, quando eu falo base de apoio, eu não estou dizendo só quem votou e pronto, né? Estou falando de pessoas que mobilizam a militância a favor do Bolsonaro até os dias de hoje. Essa é uma coisa. A outra, né? Quando você fala, mas alguém acredita realmente que tem o 5G? Vai deixar de se vacinar por isso? Sinceramente, eu acho que esse nem é tanto o objetivo, sabia? Porque existem pessoas que vão acreditar que é o 5G, existem pessoas que não vão se vacinar. Isso é uma minoria da população. Aí não estou nem falando em termos de bolsonarista, não bolsonarista, eleitor, não eleitor. População. A gente tem pesquisas que mostram isso. Esse é um fenômeno que tem acontecido no Brasil, que tem acontecido em outros contextos. Duas coisas, né? A primeira, são poucas pessoas. Há pesquisas no Brasil e fora do Brasil, eu principalmente acompanhei bem esse debate sobre a França, e como a gente está acompanhando a questão da cloroquina, e o DJ Raul era aquele médico que defendeu a cloroquina, é francês, então nossa pesquisa ficou muito atenta à França, né? França, Estados Unidos e Brasil. Mas quando a gente olha as pesquisas do ano passado, a gente vai vendo que a própria, mesmo pessoas que não são de direita, extrema-direita, pessoas que são bolsonaristas, pela própria forma como a vacina foi se desenvolvendo, isso gerou uma certa desconfiança da população, o que é perfeitamente compreensível, né? A Sputnik V, por exemplo, não só a Sputnik V, mas a Sputnik V, inclusive, causou desconfiança entre os cientistas, né? Sim. Todo mundo ficou assim, queremos vacina, mas até hoje a Sputnik V, inclusive, gera uma série de questões. Então, o que acontece? As pessoas comuns, tá? Independentemente de serem bolsonaristas ou não, é compreensível que as pessoas tenham ficado com receio da vacina. Vacinas que a gente, como não cientistas da área, né, de vacinas, da área de microbiologia, etc., a gente via determinados processos que demoravam anos sendo encurtados para meses. Então, é compreensível fases que estavam acontecendo simultaneamente, no caso da Sputnik pulando fases. Então, é compreensível que tenha ficado com medo. O que essa base, né, de essa militância bolsonarista fez? Eles aproveitaram esse receio da população. Então, não é que a população estava contra a vacina, mas tinham muitas pessoas que estavam com medo, né? Com medo da pandemia, tudo novo, etc. A questão é, quando você tem essas narrativas sobre 5G, as mais absurdas, muitas vezes, claro que vai ter gente que vai acreditar, então, é inevitável, mas muitas vezes a ideia não é que as pessoas passem a acreditar nessas teorias completamente. A ideia é semear a dúvida. Então, o que eles fazem, né? Eles semeiam a dúvida. Então, quando você tem um monte de teorias que falam sobre 5G, China, mas por que então agora o interesse da Pfizer? Mas em Rancho Queimado aconteceu isso. Mas em Chapecó, não, porque em Araraquara aconteceu aquilo outro. O que você vai criando? Você vai criando primeiro, você interdita o debate, né? Porque as pessoas começam a ficar cognitivamente confusas. Então, às vezes, não é as narrativas, principalmente essas mais de impacto, elas não servem para que as pessoas possam acreditar nelas. Elas servem para interditar o debate público de uma maneira em que as pessoas passem a ficar descrentes em tudo, que as pessoas fiquem com medo, que as pessoas fiquem desorientadas. Então, muitas vezes, você tem determinadas narrativas que o objetivo, se funcionar e as pessoas acreditarem, ótimo, mas que são formuladas não com o intuito de... Não é para colar, não é para elas funcionarem, mas sim para você criar uma situação, do ponto de vista cognitivo que é muito difícil para as pessoas lidarem, né? Na pandemia, isso fica mais difícil ainda, porque você passa a não acreditar mais, você começa a ter estudo. Será que a Globo está mentindo? Será que a Sputnik V está mentindo? A Anvisa, confio na Anvisa, não confio na Anvisa? Então, a ideia é gerar essa situação de incerteza, né? E, consequentemente, de insegurança, né? Exato, quanto mais insegurança, melhor, né? E é por isso que eles apelam, por exemplo, para um discurso, por exemplo, o discurso anticomunista, é a mobilização de medos, né? Medos que, no caso histórico do Brasil, remontam à campanha do Collor, né? Então, eles voltam a temas e questões que, no caso do Brasil, já funcionaram e sabem que podem funcionar em maior ou menor grau. Que interessante. Agora, por que isso se reflete talvez de maneira diferente, por exemplo, nos homens
em comparação às mulheres, né? Desde o começo, né? Mesmo hoje, quando a gente ainda vê a avaliação do Bolsonaro em termos quantitativos, eu sei que você está trabalhando numa outra chave, a gente percebe que o apoio entre os homens é maior. O que é isso? É o autoritarismo machão do Bolsonaro ou é alguma outra coisa? Bom, acho que sim, isso é uma ótima pergunta, Cláudio, essa. Pelo seguinte, nas manifestações, né, e aí, tanto a gente teve essa do dia 15 de março, essa no dia 1º de maio, algumas outras, inclusive teve um momento do ano passado que teve uma série, né, de manifestações antidemocráticas protagonizadas pelo próprio Bolsonaro e depois desdobramentos na sua base. Então, a gente, né, essa manifestação do dia 1º de maio não é a primeira, ela é uma das mais importantes, mas a gente teve diferentes manifestações. Uma coisa que me chamou muita atenção acompanhando diferentes manifestações é um discurso que apela para um tipo de masculinidade que é que eu acho que eu faria até um paralelo, vou simplificar de uma outra forma, eu faria até um paralelo que é a seguinte: existe um discurso, né, um tipo de discurso em relação à masculinidade no Brasil, por exemplo, que ele está relacionado com o uso de preservativo, né, uso de camisinha. E entre, por exemplo, homens mais velhos, a gente tem várias pesquisas que mostram isso, que é como se usar o preservativo diminuísse a masculinidade dos homens, né? Então, você tem uma coisa forte, inclusive, felizmente, cada vez menos, mas um discurso, né, dos anos 80 para cá, que é: não, eu sou forte, né? Então eu não preciso usar preservativo porque eu sou forte, eu sou homem, né? Com a máscara, acontece uma coisa parecida, né? Se opera do ponto de vista da lógica, né, da percepção disso da mesma forma, que é cuidados, né? Passar álcool em gel, usar máscara. Isso é um pouco visto por parte dos homens como uma coisa meio de mulherzinha, né? Entre mil aspas. Coisa de maricas, né? Como falou o Bolsonaro. Coisa de maricas. E o Bolsonaro soube explorar muito bem isso. Ele fez inúmeras declarações, explorando uma noção de que existe de que adotar essas precauções seria um prejuízo para a masculinidade dos homens. Ele fez inúmeras declarações. Tem um vídeo que me chamou muita atenção, porque eu acho que ele ajuda bem a explicar isso, que eu não sei quanto ele circulou, assim, ele circulou bastante na base bolsonarista, não sei quanto ele circulou fora. E foi no início da vacinação, mas eu acho que até que ele circulou bem. Ele, no início da vacinação, tem um profissional do SAMU que ele toma vacina e desmaia. Não sei se você chegou a ver isso. Não me lembro desse caso, não. Ele foi bem no comecinho da vacinação, então vacinando só profissionais da área de saúde, e esse socorrista toma a vacina e aí ele desmaia. Subitamente, logo depois. Por medo da agulha, né? Porque tem enfermeiro medo. Com medo de injeção é até meio engraçado, isso né? pode acontecer, né? Porque uma coisa é da injeção dos outros, outra coisa é dele mesmo, né? Mas, de qualquer forma, me chamou bastante atenção esse vídeo ser muito compartilhado. Por quê? Porque os homens compartilhavam esse vídeo, né? E muito num tom, né, do tipo: olha, tá vendo? Porque primeiro, né, que é um absurdo, né? Se uma pessoa, um ser humano, desmaiou tomando a vacina, logo ele é marica. Se fosse homem, a gente não teria desmaiado, né? Primeiro, essa lógica absurda, mas tem isso. E aí depois, é como se o desmaio desse socorrista servisse como um atestado de que ele é, entre aspas, né, menos homem por estar tomando a vacina. Por quê? Porque se ele está tomando a vacina, logo é como se ele tivesse descido um grau na escala de masculinidade, né? E aí, quando ele desmaia, é como se fosse um atestado, tipo assim, tá vendo? E ele era muito engraçado. O vídeo em si, ele apela pro humor, porque a situação toda ela é inusitada, né? Porque é um socorrista, ele tá vestido com o uniforme da SAMU, e aí ele desmaia. A situação era, de fato, inusitada e beira o cômico. Mas o fato é que essa situação ela foi explorada, né? E aí eu não estou nem tanto no sentido de pensar que alguém maquinou o vídeo e fez o vídeo pensando isso. Não, eu estou dizendo o seguinte: por que esse vídeo teve tanto apelo? Ele teve apelo porque ele ajuda a entender e ajuda os homens a lidar com essa questão que é de se verem, né,
digamos, com medo de ter a sua masculinidade diminuída. Isso aparece não só no caso da política, mas em pesquisas sobre saúde, né? A gente tem pesquisas que mostram, inclusive, que as mulheres tem uma série de questões, né? Inclusive o fato das políticas às vezes serem desenhadas especificamente para as mulheres por conta da saúde reprodutiva, mas o fato é que a gente tem já outras pesquisas que mostram como os homens lidam com a saúde de uma forma diferente, né? As gerações mais jovens, menos, né? Mas entre os homens mais velhos, e é dessa base que a gente está falando no caso das manifestações do dia 1º de maio, né? São homens mais velhos, majoritariamente, né? Você tem muito forte essa ideia de que até ir ao médico, fazer exame de próstata, diminui a masculinidade dos homens, né? Então, ou seja, há uma coisa que já existia, isso não tem a ver com o Bolsonaro, né? O Bolsonaro sabe explorar muito bem essas coisas, né, que já existem na sociedade brasileira. Mas, de qualquer forma, isso que já estava lá, né, e essa questão da masculinidade, ela é fortemente explorada, né, a masculinidade em risco, né? Quando a gente vai olhar para as teorias também conspiratórias a respeito da vacina, por diversas vezes também as teorias conspiratórias falam sobre coisas que estão relacionadas a gênero e sexualidade. Então, por exemplo, Bolsonaro disse isso textualmente, ele falou, saiu da boca dele frases que dizem que ao tomar a vacina é perigoso. Você lembra quando ele comentou? Acho que ele estava até falando da Pfizer, e ele comentou sobre, explicou por que não compraria a vacina, por que não comprou a vacina, e aí ele fala que quem tomar aquela vacina não se sabe o que vai acontecer, pode se virar. Aí, quem assistiu o vídeo, às vezes foi só lido, quem assiste o vídeo sabe que ele vai falar, parece pelo menos que ele vai falar chimpanzé. Exato. E aí ele recua. Por que ele não fala chimpanzé? Porque ele não quer ser acusado de crime de racismo. Exato. E aí o que ele faz? Ele anuncia, tudo leva a crer que ele vai falar a palavra chimpanzé, e aí o que ele faz? Ele recua e ele fala jacaré. Aí ele diz assim, a frase continua, e na continuação ele diz, não se sabe o que vai acontecer, eu não lembro agora as aspas. O homem vai falar fino, né? A mulher vai nascer barba. Exato, ele fala isso, não se sabe o que vai acontecer, ou seja, esse homem que está masculino, que está na sua masculinidade, ele pode começar a falar fino. O que é falar fino nesse contexto? Então, é ele ficar afeminado, exato, ele deixar de ser tão masculino. Existe, inclusive, dentro dessas narrativas, né, da extrema-direita, a ideia de virar gay, né? Como se fosse uma chave que você vai lá, liga, desliga, né? Então você pode virar gay. Ou ser ensinado, então, né? Da ideia do kit gay e tudo isso, né? Exato. Então, ou seja, é muito difícil entender esse contexto se não entender essa questão, tanto que na pesquisa de 2018, a chave para a gente, e até, digamos, isso não era um a priori da pesquisa, não é que a gente começou a fazer pesquisa dizendo assim, vamos olhar para questões de anticomunismo e antigênero, não era isso. A gente estava olhando para diferentes dimensões. Inclusive, a gente trabalhava com outras categorias. E ao longo da pesquisa, aquela dos 16 perfis de eleitores de Bolsonaro, que foi lançada em 2018, o que a gente foi vendo era que as narrativas, quando a gente decodificava as narrativas para além da superfície, o fundo das narrativas, aquilo que compunha o fundamento das narrativas, era a combinação de posições antigênero, e aí, incluindo gênero e sexualidade, né, antigênero e anticomunismo. Então, ou seja, mesmo o antipetismo, ele aparecia dentro do fundamento anticomunista. Então, ou seja, pelo menos a minha interpretação é de que para entender o bolsonarismo, você tem que olhar para a combinação de posições que são antigênero e anticomunistas. Claro que elas não vão ser enunciadas dessa forma, né? Então, quando você fala, tomar vacina vai falar fino, vai nascer barba na mulher, o homem vai falar fino, e aí coisas desse tipo, é o que a gente está chamando desse fundamento de gênero. Quando a gente fala do sentimento anti-China e da noção de que existe uma conspiração da China para o 5G, é o anticomunismo. Então, a combinação disso dá um fundamento para entender. E se a gente vai lembrar, Bolsonaro se lança como figura nacional, um alarme aqui, uma figura nacional em uma campanha antigênero, que era a campanha entre aspas, contra o kit gay, né? Sim.
E é interessante porque uma coisa que você observou quando eu te fiz a pergunta dos homens, você começou por esse ponto, né? Essa questão da reticência ao preservativo, né? E aí você estabeleceu um paralelo com o uso de máscaras. Na hora, o que me ocorreu, tanto num caso como no outro, foi, bem, o uso do preservativo ou o uso de máscaras vão tolir a minha liberdade. E aí a gente pode talvez retomar um pouquinho aquela discussão sobre a liberdade lá de trás. Né? Ou seja, são coisas que me inibem a fazer aquilo que eu bem entendo, aquilo que eu quero, viver do jeito que eu gosto, sem freios, sem tantos limites. E aí eu não preciso ter radar também na estrada. E aí eu posso andar com a minha arma, e eu posso ter muitas armas. E talvez nada mais, digamos, simbólico dessa ideia de uma masculinidade agressiva e tudo mais do que a arma, até pelo sentido fálico que às vezes a arma pode ter. Né? Ou seja, você começa a ter, talvez, não só do ponto de vista negativo, né? O que tira a minha masculinidade, mas o que aumenta a minha masculinidade. Né? Então, se eu sou um homem que anda armado, isso me torna mais homem do que os outros. Né? Isso me torna mais poderoso do que os outros. A liberdade é também, claro, associada aí à ideia de poder. Você acha que passa por aí? Eu acho sim, acho que é exatamente isso. Né? A noção de... isso tem a ver, inclusive, com uma noção, por exemplo, do caso das armas. Né? Isso não significa dizer... Então, a gente também, ao longo dos anos, tem pesquisa com mulheres, né? E é interessante quando a gente olha também para as mulheres que aderem a esse discurso, porque isso não significa dizer, então todo mundo que apoia o Bolsonaro é homem. Não, mas existe um discurso sobre a masculinidade que é mobilizado e que, inclusive, pode ser mobilizado por mulheres. Então, por exemplo, há uma certa base, né, de mulheres que querem armas, né? Então elas querem armas e que é diferente, inclusive, da base, por exemplo, de homens que querem armas, inclusive porque se eles, e abertamente dizem, que se eles expressam, né, que se eles se sentirem ameaçados, inclusive pelas mulheres, qualquer que seja, eles vão ser temidos, né? Porque as mulheres não vão digamos, importuná-los, né? Porque as mulheres sabem que eles têm armas, então eles vão ficar temidos, né? Eles vão ser temidos. Mas há também uma base de mulheres, por exemplo, que querem armas porque elas querem se defender da violência sexual, inclusive. Então, ou seja, tanto no caso... Tem até, só me perdoa lembrar de um caso, né? Tem um vídeo, ainda na época da campanha, do Bolsonaro com a Carla Zambelli, né? Em que ele faz uma piadinha tipicamente bolsonarista ou bolsonaresca, vamos lá, que é assim, se a mulher tiver arma e ela for sofrer a violência, aí, na realidade, você, em vez de ter feminicídio, vai ter homicídio. Né? E aí a deputada pré-deputada, né? Não tinha sido eleita ainda naquele momento, ri junto com ele, né? De alguma maneira é exatamente isso que você está falando, né? Já estava na campanha. Exato. E aí a ideia é essa mesma, né? De que você vai conseguir... e aí acho que nesse caso, né? Nem dá para dizer que especificamente no caso das mulheres, não é um ganho de masculinidade, mas é um ganho de poder, né? E que volta exatamente com o que você falou sobre a questão da liberdade, né? Que ninguém pode, né? Uma legislação não pode... E aí são diferentes escalas, né? Porque eu não posso ter a minha liberdade cerceada ou tolhida pelo uso da máscara, então ninguém pode me obrigar a entrar no estabelecimento usando máscara. O STF não pode ter um entendimento sobre um determinado assunto, estar em conflito, em choque com uma decisão do executivo. São escalas diferentes, mas que no final das contas tem a ver com isso, tem a ver com que é uma posição bem autoritária, né? Que é poderes infinitos, né? Então nada deve, de uma certa forma, criar constrangimentos a um tipo de poder, aí seja um poder pequeno no cotidiano, uma coisa simples, seja até na questão dos três poderes, né? Então ninguém pode... É uma posição bem autoritária, né? Não tem impedimentos para os meus poderes, né? Para supostamente liberdade. Tanto que esses dias o Bolsonaro até disse o seguinte, né? Que e aí as duas coisas se comunicam muito claramente, né? Que ele iria estava pensando pelo menos em baixar um decreto em que ele acabaria com essa coisa de lockdown, permitiria que as pessoas saíssem à rua e queria ver quem ia ousar, que ninguém ouse, nenhum tribunal, a bloquear esse meu decreto.
né? Ou seja, ele está de alguma maneira dizendo, para garantir a liberdade dos meus cidadãos ou do meu povo, né? Ele gosta muito dos pronomes possessivos, eu vou baixar um decreto e ninguém pode brecar, porque eu faço o que eu quero. De novo, né, essa noção de liberdade associada à ideia de poder como ilimitados, né? Embora sempre quando é do meu lado e na direção do que eu quero, né? E não na direção do que os outros esperam. Parece até aquela piadinha que diz que democracia é quando eu mando em você, ditadura é quando você manda em mim, né? O Bolsonaro parece acreditar piamente nesse tipo de coisa, né? Tanto, Cláudio, que eu me lembrei de uma coisa, você falando, que era da frase do presidente Bolsonaro dizendo que ia limitar o espaço democrático da esquerda. Se você se lembra disso. Ia varrer a esquerda, né? Ele falou. Ia varrer, mas tem uma hora que ele fala sobre o espaço democrático. Ele diz assim, ele fala que ia... Eu não sei se até se o verbo é limitar, mas ele fala sobre diminuir, limitar o espaço democrático da esquerda, né? E aí isso é muito sintomático, né? Porque é como se a gente tivesse... então, há dois espaços democráticos, um espaço democrático da esquerda, um da direita, né? Não é um mundo comum, né? São espaços diferentes, então a gente vai ter democracia, mas com a esquerda sendo... o espaço da esquerda sendo diminuída, né? Então é uma democracia que suprime a esquerda, né? É uma democracia para alguns, né? Ou até, eu acho que o Bolsonaro não tem toda essa sofisticação, mas ele talvez avance por aí intuitivamente, aquela ideia do Carl Schmitt de que democracia é o regime dos iguais, que necessariamente exclui, se preciso for, elimina o desigual. Carl Schmitt afirmava isso lá nos anos 20, né? Enfim, e ele levou isso para dentro do governo nacional socialista quando ele virou ministro do Hitler, né? De alguma maneira, eu acho que o Bolsonaro opera nesse mesmo registro, ou seja, democracia é para os nossos, democracia é para os iguais a nós. E aí eu acho que isso remete a um outro ponto que talvez a gente possa discutir pensando um pouquinho já no encaminhar para o fechamento, que é essa questão identitária, né? Me parece que para além de uma afinidade, digamos, ideológica, você tem, e não quer dizer que não passe também pela questão ideológica, uma identidade comum, ou seja, o Bolsonaro me representa na medida em que ele é como eu, em que ele pensa como eu, em que ele vive como eu, em que ele é uma pessoa parecida comigo. E talvez isso explique boa parte dessa resiliência do Bolsonaro, que com toda a confusão que é o seu governo, ele ainda preserva um grande apoio entre setores da sociedade e para alguns desses aí, inclusive, ele consegue produzir capacidade de mobilização. Ao ponto das pessoas, como fizeram aí na outra semana, irem para a rua defender o Bolsonaro e todos os meios para lhe empoderar. Como é essa questão da identidade, ela aparece também claramente para você na sua pesquisa? A questão da identidade, né, de pensar que eu estava comentando com você semana que, especificamente sobre a 1º de maio, que o bolsonarismo é também, não só, mas é também um estilo de vida, né? E aí, por que eu falei no caso do estilo de vida? Porque nós somos muitas coisas, né? Falamos sobre simpatia com tendências autoritárias, falamos sobre pessoas que são assumidamente de extrema-direita, falamos de intervencionistas, mas existe um outro elemento aí que a gente até acabou falando um pouco, que eu acho que ele nem passa tanto pela racionalidade, não passa nem tanto por uma escolha, né, de você racionalmente acordar de manhã e falar vou para o 1º de maio e é isso, mas que passa por uma noção dos afetos, né, e da sociabilidade, e daquilo que o humor, né? Então, como é que isso aparece, né? Acho que uma das coisas também que ajuda a gente a explicar, né, eu sempre desconfio muito das explicações fáceis, né? Um fenômeno tão complexo quanto esse não tem uma explicação só e não tem uma explicação fácil, né? Mas, no caso das manifestações do dia 1º de maio, a gente não pode desconsiderar que algumas pessoas, né, que estavam lá, pela faixa etária, se vacinaram, né? Então, acabaram de se vacinar, ou da primeira ou das 2 doses, acabaram de se vacinar e talvez em meses foram convocadas pela primeira vez em meses para uma situação pública, né? Para um evento público, né? Tirando coisas assim mais cotidianas, corriqueiras, mas de um evento, né?
Então, ou seja, isso aconteceu muito na 2018 e pode se repetir, que é o fato das pessoas. Isso aconteceu muito entre os jovens, né? Eu acompanhei uma outra manifestação que me marcou muito, que foi uma carreata, na verdade, que foi uma carreata e tinham muitos jovens, né? E os jovens faziam muito o sinal aí varia, né? 2 sinais, né? Um sinal que você está segurando uma arma de uma pistola, né? E um sinal que você está A segurando mão de uma arminha? metralhadora. Isso, a mão de arminha, mas tem um outro que eu não vou fazer, mas que é quando você faz com as 2 mãos, que é como se estivesse segurando uma arma de altíssimo calibre. Sei. E aí, né, uma metralhadora. E aí o que acontece? Eu estava mais habituada, né, com o gesto da pistola, eu estava super acostumada, mas o que me chamou a atenção foram como os jovens usavam isso em tom de brincadeira, né? Então eles estavam se divertindo, e se divertindo muito fazendo isso, né? Não necessariamente esses jovens estavam apostando em um projeto autoritário, né? Eu acho muito difícil olhar e dizer que as coisas sejam tão simples assim. E quando eu lembro de ter conversado com eles e perguntar por que vocês estão aqui hoje, né? O que está acontecendo isso? A gente está aqui porque é legal, porque é divertido, porque a gente está se divertindo. Né? Então, eles estavam entre amigos, eles estavam se divertindo. E aí, eles acabaram entrando numa carreata, e aí eles estavam, na cabeça deles, vendo uma espécie de filme, sabe? Uma coisa assim, meio Velozes e Furiosos. E eles estavam, enfim, com seus carros, com suas motos, se divertindo. Era no final de semana, e eles estavam achando muito divertido. E a figura do Bolsonaro era muito engraçada e muito divertida para esse jovem. E tinham meninas também, né? Meninos e meninas. Então, acho que é uma dimensão, né, do afeto, né? E eu gosto muito das análises que olham, até por ser antropóloga, né? Eu gosto muito das análises sobre a política que consideram a dimensão do afeto. Por quê? Porque eu acho que tem um limite do que a escolha racional consegue de explicação para esse fenômeno. E esse fenômeno ele tem a ver com aliança, tem a ver com religião, tem a ver com sociabilidade, tem a ver com relações de afeto com quem te convidou. Então, tem várias pessoas que podem ir para uma manifestação, não porque elas acreditam exatamente, às vezes elas têm até uma certa ideia do que significa e do que está em jogo, mas é divertido, né? Então, foi alguém que você gosta, que te chamou, e até a noção das mensagens que você recebe, a gente tende a confiar mais na mensagem quando a gente conhece a pessoa. Então, se você me mandar uma mensagem no Zap, eu vou pressupor mais facilmente que isso é verdade porque eu conheço o Cláudio. Então, o Cláudio não me mandaria uma fake news, por exemplo, né? E o que acontece? As pessoas tendem a confiar e tendem a criar afetos. Acho que o bolsonarismo também é muito hábil em criar afeto, né? E esses afetos, enfim, são os mais variados. Há uma forte mobilização do humor, né? Uma forte mobilização do humor. Vou dar um exemplo. Prenúncio do dia 1º. Para entender o dia 1º, tem que entender, tem que ver, quem quiser ver, né? A participação do Bolsonaro no programa do Siqueira Júnior. Né? E aí ali... Né, aquele que ele fica fazendo piada com todo mundo, aparece o burro. Exato, exato, aparece o burro, e aí depois tem uma foto dele que tem um quadro, né, do Siqueira Júnior, que é o CPF cancelado, e aí tem um quadro, e aí tá com a placa, né? Então, isso digamos assim, importante para entender o que aconteceu no dia 1º. Ali, eu conversei com algumas pessoas que apoiam o Bolsonaro no dia depois dessa entrevista do Siqueira. E aí eu perguntei, eu falei, mas você não acha estranho, né? Poxa, tem tantas pessoas que estão morrendo na Covid, na pandemia, não é de bom tom, etc. E aí as respostas que eu ouvi vão muito na direção de, tipo, mas ele não estava falando sério, era só uma piada. Não é sério, é só uma piada, é engraçado. E exatamente porque tem tantas mortes, a gente precisa mesmo se divertir, a gente precisa se abstrair um pouco disso tudo que está acontecendo, a gente não vai conseguir ver. Então ele é visto como uma espécie de clown, para claro que a gente gosta mesmo disso, mas para certas pessoas ele é uma figura muito engraçada, uma espécie de clown, e que mobiliza afetos também, né? E que as pessoas acham muito divertido. Eu acho que ele está perdendo a graça, né? Esse é o ponto. E é uma coisa que eu até queria comentar antes da gente encerrar. Para esse público ele está perdendo a graça também, você acha? Mesmo para esse público está perdendo a graça. Já não é mais tão engraçado, né? E eu ia até comentar uma coisa. A gente começou falando, né,
sobre Bolsonaro. Então, se a gente entende a manifestação do dia 1º de maio como início da campanha, não da campanha formal, né, mas da campanha de maneira geral, da pré-campanha, o que mudou? Né? Então, o Bolsonaro está performando a mesma coisa que ele performou antes, mas o que mudou? O cenário mudou, e mudou drasticamente. Né? O cenário da pandemia, e aí, quando o Bolsonaro faz isso, logo essa semana, infelizmente, a gente teve a morte prematura, né? E sim, dolorido, acho que para o Brasil, né? Do Paulo Gustavo. E o que acontece? Isso não teve graça. Né? Essas ainda por cima, acontecendo com humorista, né? Talvez tenha esse paradoxo. Exato. Aí, né? Exato, não tinha pensado nisso, mas você tem razão, né? Ou seja, não teve a menor graça. Tanto que não teve a menor graça que Bolsonaro, que não lamenta a morte de ninguém, né? Ninguém lamentou a morte dele. Então, ou seja, ele performou, teve que até fazer um papel que não é o papel dele, digamos assim, aquele que é o mais confortável, né? Mas ele foi lá e que ficou pior, né? Porque as pessoas, obviamente, começaram a ver e dizer assim... Era hipócrita, né? Que desrespeitoso, né? Tivesse ficado quieto, né? Não, inclusive porque em mortes anteriores de outros artistas, ele teve uma postura muito blasé, para dizer o mínimo, né? Eu lembro quando o João Gilberto morreu, que ele falou alguma coisa como, parece que era uma pessoa famosa, né? Ou seja, de certa maneira, o inventor da bossa nova, para ele, era simplesmente alguém que parece que era uma pessoa famosa. E alguns outros que agora me escapam aqui, mas que eu lembro das situações, né? Que o Bolsonaro, várias vezes, diante disso, ele simplesmente se calava, né? Não soltava uma única palavra em relação a isso, né? Mas soltou, por exemplo, aí, parece que, sinceramente, quando teve aquele MC Reaça, né? Que morreu lá no começo, mas que era alguém aí aliado a ele. Né? Sim, verdade. Mas é isso, né? Muito pouca expressão de pesar, né? Então, eu acho que esse é o ponto. O que está mudando agora? Acho que essa é a grande questão. Se Bolsonaro continuar performando o mesmo personagem de antes, né? Considerando assim, que ele vai mudando de personagem, se ele performar o mesmo personagem de antes, o contexto de recepção dessas mensagens mudou, né? Tanto que ele perdeu muito apoio entre os jovens. Essas coisas já não têm mais graça, né? As pessoas estão perdendo seus familiares, as pessoas não têm perspectiva, jovens não têm perspectiva de emprego, as pessoas não conseguem, tiveram que parar a escola. Então, assim, isso já não tem mais graça, né? Então, eu acho que agora, pelo menos minha expectativa, né, é a de que, e olha, costumo ser bem pessimista nas análises, mas eu acho que agora, especificamente, a CPI da Covid, eu acho que não vai ter na CPI da Covid uma grande mudança do ponto de vista institucional, né? Porque a CPI, em tese, poderia até, no limite, resultar em um processo de impeachment. Eu não acho que a CPI vai ter grandes mudanças do ponto de vista institucional, mas eu acredito que, mesmo a gente na CPI não vai ter, talvez não tenha muita coisa de novo, né? As informações são públicas, todo mundo já sabe, mas eu acho que colocar as coisas nesses termos, né, e para a população que muitas vezes não acompanha tanto o ano da política, ter acesso a determinadas informações, mesmo que elas não sejam novidades para quem já acompanha a política, eu acho que isso tem um efeito de enfraquecer, sim, essa candidatura de cidadania. Quer dizer, ao perder a graça, ele talvez perca boa parte da sua força, né, pelo que você está colocando. Né? Eu acredito que sim. Porque esse era um condão do seu fortalecimento, né? E acho que, inclusive, talvez para alguns segmentos, de uma maneira, não tenho certeza ainda, mas gostaria de, só para a gente fechar aqui agora mesmo, ver se qual é a sua leitura disso, por exemplo, os evangélicos, né, que é um grupo de apoio importante, acho que aí passa pela questão do Bolsonaro se apresentar como homem cristão, casado com uma mulher evangélica, se reúne com pastores, recebe o apoio deles, ora junto com eles, mas ao mesmo tempo existe entre os evangélicos, por exemplo, muita restrição à questão das armas, né, ou esse desrespeito às pessoas, escárnio com a morte, né? Por outro lado, a defesa que ele faz dos cultos presenciais, que alguns defendem, embora outros não. Você acha que, inclusive, nesse público especificamente, ele pode perder uma parte desse apoio por esse caminho que a coisa toma? Eu acho que pode, mas os eleitores evangélicos, eu acho que tem uma especificidade, que é a seguinte.
Os eleitores evangélicos, para a gente conseguir entender os eleitores evangélicos, a gente precisa olhar para as lideranças que estão apoiando o Bolsonaro. Então, o que é fundamental? Acho que a pergunta talvez seja, para entender o contexto evangélico, é entender se as principais lideranças evangélicas, principalmente aquelas que concentram poder religioso, político e midiático, se elas vão continuar apoiando o Bolsonaro. Lembro do seguinte, durante exatamente no final de semana do ele não, durante as eleições, é o dia em que várias coisas acontecem nesse contexto, né? E muito se falou, né, sobre um efeito negativo que o ele não teria tido das mulheres nas ruas e etc. Mas o fato é que é o seguinte, muita coisa aconteceu naquele final de semana. Exatamente naquele final de semana foi o momento em que Bolsonaro sai do hospital, então é o final de semana que ele sai do hospital, e é o final de semana em que Edir Macedo anuncia o seu apoio ao Bolsonaro. Né? Então ele estava um pouco reticente, naquele momento ele anuncia. E isso tem um efeito grande na base religiosa, né? Que tende, não quer dizer que sempre vai ser assim, mas tende a levar muito em consideração os seus líderes religiosos. Então eu olharia na hora de votar, né? Na hora de votar. Eu olharia mais para a continuidade desse apoio religioso de determinadas lideranças importantes, porque não é só o Edir Macedo, é uma cadeia, né, de lideranças religiosas que tendem a acompanhar o Edir Macedo. Então, ou seja, eu olharia mais para essas lideranças religiosas, se elas ainda vão continuar, e tudo que parece que sim, apoiando Bolsonaro. Isso é tão importante quanto entender a relação Bolsonaro direto com os fiéis. Muito bom, muito bom. Isabela, acho que o nosso tempo ruge, né? E já estamos aqui um pouco mais de uma hora conversando, então nosso tempo estourou. Vou pedir para você, enfim, fazer aí a sua amarração final, as suas considerações finais dessa conversa, por favor. Cláudio, sempre um prazer enorme falar com você, sou super fã do seu trabalho, você sabe disso, né? A gente já participou de outros debates, fazemos coisas no Observatório da Extrema-Direita juntos. Então, eu acho que é fundamental essas entrevistas, o seu trabalho, e a gente poder conseguir debater sobre isso de maneira mais vagarosa, né? Porque são temas tão difíceis, né? Que às vezes é complicado você dar respostas simples assim, né? Então, só agradecer muito pelo espaço, né? E dizer que, claro, né? Obviamente, fora da política não há salvação. Opa, com certeza. Isabela, então, muitíssimo obrigado. Foi muito legal essa conversa, fica muito interessante. Eu não consegui desgrudar aqui eu não posso, né, desgrudar, mas eu acho que quem ouvir ou assistir também não vai conseguir desgrudar, porque foi realmente muito interessante a sua explanação aí sobre todos esses temas. E aí, dito isso, eu agradeço a todo mundo que assiste o canal do YouTube, a quem nos escuta no podcast e me despeço. Até a próxima.
Fora da política, não há salvação. Um podcast para discutir política. Também disponível no canal do YouTube.